vocês as capitais que se encontram nele, que são 7. Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins. Você pode ver aqui do lado um pouquinho melhor como que é as delimitações territoriais. O relevo da região norte do país é caracterizado por ter planícies, planaltos e depressões. A base do relevo é constituída por escudos cristalinos e por conta disso se encontram muitos minérios na região. O clima da região norte, ele se divide em dois, tropical e equatorial. Porém, o equatorial se destaca mais por ter durante o ano na região norte temperaturas muito elevadas e o seu clima úmido. Na região norte encontra-se a maior bacia hidrográfica, a Bacia Amazônica. Ela é formada pelo rio Amazonas e seus afluentes. Lá nessa região também encontramos o rio Tocantins, e aí vem a formação da Bacia Tocantins. Lá é uma das mais importantes usinas hidrelétricas e ela é formada pelo rio Tucuruí. Na região norte localiza-se o maior ecossistema do mundo, a floresta amazônica. Ela equivale a mais de 1/3 das reservas florestais. Ela é caracterizada pelas plantas largas e grandes, próximas umas das outras, e unidas por cipós e epífitas. A economia da região norte é baseada no extrativismo vegetal e mineral. Ela é uma das regiões menos industrializadas, porém ela é a mais rica em termos de biodiversidade natural, por conta de ter a floresta amazônica. O processo da ocupação da região norte ocorreu de forma efetiva ao longo do século XX, a partir da iniciativa governamental de povoamento que insistiu em diversos projetos de desenvolvimento. Essa região é composta pelos seguintes estados: Maranhão, Piauí, Sergipe, Alagoas, Bahia, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Eu vou começar falando pelo equatorial úmido, que ele é caracterizado pela chuva e por temperaturas médias entre 25 a 27 graus. Você pode encontrar esse clima no Maranhão e no Pará. Outro clima é o tropical típico, onde as estações são bem definidas, e você pode encontrar ele na Bahia, no Ceará, no Maranhão e no Piauí. Outro clima é o tropical semiárido, onde as temperaturas são bem elevadas, que pode chegar até 41 graus, e as chuvas são irregulares. Você encontra esse clima na região central do Nordeste. E o outro é o tropical úmido, onde as temperaturas também são bem elevadas e só no inverno pode ocorrer chuvas irregulares. Você encontra esse clima na zona litorânea. Originalmente, toda a faixa litorânea era coberta pela Mata Atlântica, só que devido à ocupação humana, existe poucas áreas de preservação atualmente. Os mangues, você pode encontrar ele perto de baías onde desagam os rios, e a vegetação lá é muito favorável para a reprodução de aves e peixes. O agreste é uma faixa de transição entre o litoral e o sertão. A caatinga, ela é a vegetação do sertão, e o clima lá é o semiárido, onde é muito calor e pouca chuva. E por mais que o solo lá seja rasos e pedregosos, ainda é muito fértil. E por último, as matas cocais, que a vegetação lá predominante é as palmeiras, onde a população que mora perto dessa vegetação extrai os produtos dessas palmeiras e fazem cera, parafinas e óleos. Originalmente já era habitada pelos índios, assim como qualquer outra parte do Brasil. Logo após os portugueses descobrirem, eles dividiram em capitanias hereditárias, e a principal do Nordeste era de Pernambuco, onde eles descobriram que o solo e o clima eram favoráveis para plantio. E assim eles tentaram escravizar os índios, só que não deu muito certo, então tiveram que trazer escravos africanos para cá, o que ajudou um pouco na população. E em 1630 os holandeses também vieram para cá e tentaram a ocupação, só que foi frustrada e alguns acabaram ficando por aqui. E no século XVII, o que se tornou destaque foi a pecuária, então que ajudou muito a povoar o sertão nordestino. E de acordo com o censo do IBGE em 2010, a maior concentração de pessoas fica na faixa litorânea, principalmente em Salvador, Recife e Fortaleza. Agora falando um pouco da hidrografia do Nordeste,
No Nordeste tem um regime irregular de chuvas, que as redes de drenagem são bem mal distribuídas e se caracterizam como um sistema de rios temporários. A bacia mais importante que tem no Nordeste é a bacia de São Francisco, por conta do Rio São Francisco, que é um dos maiores do Brasil e fica no Nordeste. E essa bacia é muito importante devido à sua grande quantidade de água, seu grande volume de água, que tem uma grande importância na produção de energia, que no caso seria a energia hidrelétrica. Agora eu vou falar um pouco da economia do Nordeste, que ela é distribuída em 4 tópicos principais. Um deles é o turismo, que devido à beleza natural do Nordeste, muitas pessoas são atraídas e interessadas pelo turismo para ver as paisagens naturais que o Nordeste tem a proporcionar. A outra dela é o extravismo, que se encontra itens como o petróleo, sal marinho, gás natural, o mel de abelhas e jazidas, que se encontram pedras semi-preciosas e preciosas. Tem a agropecuária, que lá eles exportam muito algodão, açúcar, cana-de-açúcar e arroz para outros países, outros lugares do Brasil. Em questão da indústria, que é o 4º fator, as principais indústrias que tem no Nordeste são as indústrias de petroquímica, automotivas, alimentícias e indústrias de papel. Do relevo do Nordeste. E para começar, a gente precisa saber que as maiores altitudes do relevo ficam no interior do Nordeste e as mais baixas ficam na faixa costeira. O relevo ele é composto por planaltos, as chapadas da bacia de Parnaíba, o planalto de Borborema, serras do Atlântico Leste e Sudeste. Vou começar explicando o planalto de Borborema, que ele forma uma barreira natural, que ele impede o deslocamento da umidade do mar em direção ao interior do Nordeste. Nós temos 2 tipos de depressões no relevo do Nordeste, que é a depressão sertaneja e a depressão do São Francisco, que eles têm o seu início na planície litorânea, e o Rio São Francisco, que é um dos maiores do Brasil, fica entre os planaltos e as serras do Atlântico Leste e Sudeste. Essas depressões, depressão sertaneja e a depressão do São Francisco, elas se destacam por algumas formas do relevo que são diferentes, que são chamadas de Inselbergs. O que são Inselbergs? Vem da palavra de origem alemã, que significa Ilha dos Morros, e eles formam uma elevação topográfica.